precisamente ao cessar-fogo, todo o processo que iria seguir, né? Que poderia conter assuntos sensíveis que poderiam enfraquecer de certa forma certas posições da própria delegação portuguesa, do governo português, que estava em um processo de mudança. Havia muitas forças, muitas discussões em Portugal. O acordo foi tornado secreto, não tanto por nossa causa, mas por causa da parte portuguesa. Mas o que foi feito à luz do dia, né? Que foi a transferência das tropas para Portugal, quer dizer, de equipamento e discussão sobre o equipamento que ficava, etc. Muita coisa foi discutida pela Comissão Militar Mista, que foi dirigida pelo camarada Veloso, que está aqui presente. Portanto, ele melhor essa parte, até pode melhor dizer do que nós. Quer referir-se a algum aspecto em concreto em relação a este acordo militar? O acordo militar chama-se Acordo de Cessar-Fogo. Como disse Joaquim Chissano, a pedido da parte portuguesa não foi publicado, foi considerado secreto, e foi considerado secreto mesmo por nós, segundo a nossa legislação, cumprimos o tempo em que os documentos devem manter-se secretos, e realmente foi publicado na íntegra. Um livro que eu fiz há uns tempos, um bocado rudimentar, de certo modo, mas está publicado na íntegra, e é esse acordo que permitiu que na Comissão Militar Mista, ao mesmo tempo que entrou em função o Governo de Transição, chefiado pelo Primeiro-Ministro, entrou também a Comissão Militar Mista, constituído por 3 elementos da parte portuguesa e 3 da parte moçambicana, concretamente Joaquim Chipande, Sebastião Mabote e eu próprio. E correu tudo muito bem. O acordo, aplicámos o acordo, que era a entrega de todas as instalações militares e de polícia e paramilitares, portanto, à Frelimo, e também os equipamentos, exceto alguns equipamentos aéreos que Portugal fez questão de levar para Portugal, mas uma parte ficou, que aliás foram depois oferecidos a Angola para combater a invasão sul-africana, alguns meios aéreos que acabaram por ir combater em Angola contra a invasão sul-africana. E talvez para complementar uma pergunta, a força da Frelimo nas negociações, e que o Presidente Machado e toda a delegação estava muito segura, é que a Frelimo realmente dominava toda a situação. Nós, Frelimo, tínhamos um conhecimento muito exato da situação em Portugal, da situação dos militares, da situação do movimento das Forças Armadas, da situação do descontentamento geral, da própria população portuguesa. E esse foi um trabalho que, aliás, foi dirigido pelo próprio Joaquim Santos, que está aqui, numa outra função de busca de informação fora, e que eu tive o privilégio de fazer parte. E, portanto, isso permitiu também à Frente de Libertação e acho que chamava-se Comitê Político Militar, de orientar a luta para rapidamente fazer uma ocupação, aquilo que o Presidente Samoa chamou ocupação político-militar. Portanto, quando fomos para Lusaka, a ocupação político-militar no território moçambicano pela Frelimo era bastante grande. E o conhecimento das fraquezas do inimigo, bom, naquela altura ainda era inimigo, mas era um inimigo quase a ficar amigo,
permitiu estarmos muito seguros. Portanto, como disse o camarada Mariano, quando se está a discutir, ele não tinha mandato, mas a delegação simplesmente disse, olha, aqui não há muita conversa, aqui é independência, vamos marcar a data e acabou, não há mais nada a fazer. Então a delegação regressou, portuguesa, e depois veio mais tarde, em 7 de setembro, depois de muitas demarches que alguns de nós e outros que não estão aqui participaram, prepararam os acordos. Quando em 7 de setembro já estava tudo feito, preparado, esse foi só assinar. Considerando este contexto geral, como eu referia, do próprio cansaço das tropas portuguesas, do descontentamento que havia, os próprios ventos de mudança com a descolonização de algumas colónias em África, francesas e inglesas, no meio de todo este quadro, onde é que podemos situar o peso específico ou a influência específica da nossa diplomacia para a nossa independência? Bom, a nossa diplomacia, eu penso que... Terá sido, como dizia, apenas na obtenção de informações sobre a situação real do Não, eu acho que não. É por diplomacia, foi aquele princípio que já definimos aqui, que o presidente Eduardo Mondlane orientou, mas que definiu-se naquela frase de cada vez ganhar mais amigos e isolar o inimigo para poder obter a vitória. Portanto, esta é que foi a orientação geral. Não, as informações e o conhecimento da situação são elementos que ajudam a ajustar o tiro, não é? Consoante ajustar o tiro diplomático, não o tiro, ajustar o tiro diplomático para maior eficácia da própria ação diplomática. Se calhar, antes de passar a palavra assim, voltar ali ao Sr. Joaquim Chissano, como é que conseguia essas informações que ajudavam a ter uma ideia real daquilo que era a situação do colonizador? Bom, nós aplicávamos as formas de inteligência que são aplicadas pelos serviços de inteligência. Nós montamos um pequeno, muito pequeno serviço de inteligência e utilizávamos a rede que ia aparecendo através de amigos, que por sua vez montavam outras pequenas redes e assim iam nos fornecendo o material. Por exemplo, para ser mais concreto, o camarada Jacinto Veloso estava na Argélia e lá havia muitos portugueses do Partido Comunista, do Partido Socialista e outros democratas refugiados, que estavam refugiados lá na Argélia. E isso era um veículo, mas também havia moçambicanos em Portugal e que alguns deles podiam viajar para os países europeus. E esses recebiam missões. Tínhamos moçambicanos aqui em Maputo mesmo, né? Que nos davam informações. Posso citar o exemplo do camarada José Luís Cabasso, do camarada Mário Machungo, que estavam aqui, e outros, José Forjás, Rui Nogar, quem? Rui Nogar, etc. Há vários que estavam aqui, mas havia oficiais aqui na tropa portuguesa. O camarada Veloso tinha estado na tropa portuguesa, né? E conheceu alguns. Até alguns que estavam em Timor-Leste. E através desses tínhamos alguma informação do que se passava dentro das próprias Forças Armadas. Portanto, soubemos muito cedo da existência do movimento dos capitães, chamava-se assim, movimento dos capitães, que veio dar este movimento das Forças Armadas. Pronto, nós também
nos nossos treinos também procuramos saber como é que se fazem essas coisas, né? Como é que se buscam as informações. Além do reconhecimento estratégico, íamos profundamente até a procura de saber como é que atuava o próprio inimigo. Sabíamos que o inimigo em si procurava infiltrar-se nas nossas fileiras, também buscava informações e no processo de procurarmos proteção contra essas infiltrações, também fomos aprendendo como podíamos buscar informações no seio do inimigo. Sr. Manuel Matsinha, o que é ser um cidadão perseguido no seu país, refugiar-se num outro país, na situação de acolhido, ainda em tenra idade, e começar a fazer diplomacia? Pode falar-nos um pouco desta experiência na condição de jovens naquela altura, sem muita experiência, e conseguir fazer diplomacia para enfrentar um regime colonial bem instalado? Bom, sabe, o meu sentimento pessoal, eu era estudante em Lisboa, eu fugi de Lisboa. Aliás, na Florida, mas eu nunca disse que fugi. Saí de Lisboa para Tanganica. Larguei os meus estudos. Eu dizia o seguinte: é bom eu meter-me na luta armada e talvez os meus filhos é que vão gozar a independência de Moçambique. A gente entregava-se completamente, 100%. Não tínhamos medo de absolutamente nada. Preferíamos a morte a vivermos debaixo do colonialismo português. E, sobretudo, um colonialismo português que era um colonialismo fascista. Então, entregávamos absolutamente, completamente, para a libertação do nosso país. Eles já não consideravam a nós portugueses. E nós intimamente sentíamos que não éramos portugueses. Felizmente também a tropa portuguesa, os soldados portugueses que nos combatia aqui em Moçambique, saíam de Portugal a dizer que iam defender a província portuguesa de Moçambique e os portugueses pretos que lá se encontravam. Eu penso que eles chegaram à conclusão que os pretos que eles encontraram cá não eram portugueses. E a partir daí, também, Moçambique não é província portuguesa. Eu penso que o sentimento é esse, de quase todos os moçambicanos que se integraram na luta de libertação nacional. De que era preferível lutar pela liberdade do que viver debaixo do colonialismo português. Era esse o sentimento que nós tínhamos. Em 1975 alcançou-se a independência, houve antes um período de governo de transição, de que fez parte. Gostaria que falasse um pouco daquilo que foram as opções em 1975 da parte do governo em relação àquilo que seria a política externa, a diplomacia que seria adotada. Diplomacia, bom, a nossa diplomacia, como disse aí o presidente Sano, do ponto de vista de opções estratégicas, pois. Muito longe. Então, vamos desculpar o presidente Sano, se eu não me enganar, a verdade é que nós abrimos a todo mundo e queríamos apoio de todo mundo para um país recém-liberto. Os únicos países com que nós não tínhamos relações diplomáticas diretas foi a África do Sul, foi Israel, que já não tínhamos durante a luta armada, tínhamos necessidade de ter durante a luta armada, Coreia do Sul e Taiwan. Portanto, 4 países com que nós não tínhamos relações diplomáticas. Mas com todos o resto, nós tínhamos intenção de ter relações com eles. Se não tínhamos embaixadas lá, era por limitações económicas. E também de quadros. É preciso ver que em 75 o problema de quadros era muito sério aqui em Moçambique. Hoje temos muita gente com formação superior, etc. Mas naquela altura, ter 7º ano do liceu já era um grande quadro. E quase todos nós lutávamos para ter esses indivíduos nos nossos ministérios.
Havia problema financeiro, mas também havia problema de quadros, penso eu. Portanto, fundamentalmente, era essa a nossa política, que advém já de muito longe, né? Atrás, e demos continuidade a isso. Mas havia ameaças de contexto interno, também de contexto externo, regional, internacional. Como foi lidar com estas ameaças? Bom, eu pessoalmente pensei sempre que um país jovem, e somos ainda um país jovem, 40 anos não é nada para um país, mas um país jovem haveria de enfrentar muitas dificuldades, mas sobretudo dificuldades externas. E muitas dificuldades internas que nós tivemos cá foram originadas pelo exterior. Portanto, mesmo hoje, as dificuldades que nós temos são um bocadinho originadas do exterior. E, portanto, quer dizer, tinham o mesmo espírito de combate. Há dificuldade, a gente está disposto a combater até ultrapassarmos essas dificuldades. O Sr. Jacinto Veloso quer referir-se a esta questão de lidar com as ameaças internas e também externas, o risco de desintegração da nação, por exemplo, o risco de inviabilização do projeto da independência, por exemplo. Isso que é depois da independência. Pois. Estamos a falar do período imediatamente a seguir. Portanto. Bom, a ameaça... Enquanto alguém que esteve a trabalhar na parte da segurança, por exemplo. Sim, segurança do Estado. O país sempre analisou a ameaça externa e interna. Claro, é um tipo de estudo que normalmente não é do domínio público, mas que se estuda exatamente para conhecer, para determinar qual é a política, qual é a estratégia, qual é a política para prevenir a ameaça, seja neutralizando de alguma maneira, ou, em caso de ameaça se concretizar, tomar as medidas para contratuar na prática. Isto pode levar várias formas. Permita-me esta pequena insistência. No nosso caso, como é que estas ameaças se manifestavam? A nível interno, também vindas do exterior? Como é que se manifestavam? Manifestavam-se, bom, penso que o tempo está a fugir, mas de uma maneira muito simples. É assim, como a certo momento Moçambique e a Frelimo ficou conotada pelos ocidentais como um aliado, um peão deste mundo soviético ou dos socialistas. Então, isto levou a que este Ocidente se organizou por diversos meios, diplomáticos, serviços secretos, etc., de isolar Moçambique. Em 1981-82, se recordam, o presidente Samora declarou publicamente que estamos cercados, temos que romper o cerco. E estávamos cercados economicamente, militarmente, politicamente, de todas as formas. Isto é a ameaça externa que atuou. Internamente, estas próprias forças hostis, que podíamos dizer na época força inimiga, aproveitou a existência de descontentamento interno por alguma razão e apoiou essas forças internas para desenvolver a ameaça interna, não só a ameaça, mas passar a ação violenta, que é o caso da RENAMO. A RENAMO pode ter tido as suas razões políticas de se criar, mas o facto é que foi potenciada e apoiada por estas forças externas hostis ao governo da Frelimo. Portanto, esta é como a ameaça se prepara e como
como ela entra em prática. O Sr. Joaquim Chissano gostaria de recuperar uma questão que teria colocado ali também ao Sr. Mariano Matsinho, em relação às opções e as prioridades que foram definidas em 1975 da política externa. Pois. Está relacionado com esta pergunta, esta resposta que o camarada Veloso deu agora. Nós chegamos à independência num país que tem em sua volta uma vizinhança hostil, e hostil por facto de também ali haver lutas para libertação, para a liberdade, vamos lá dizer. Porque na África do Sul não era a mesma libertação que nós, porque nós tínhamos um colonialista externo que veio, ocupou o nosso país. Na África do Sul era um regime que oprimia, mas que estava dentro, e, portanto, havia a necessidade de nós traçarmos uma política externa que tivesse em consideração toda essa situação. Primeiro, a primeira prioridade é continuarmos a apoiar aqueles que eram os nossos parceiros de luta, do Zimbábue, da África do Sul, da Namíbia, e mesmo aqueles que estavam mais longe, que ainda não estavam independentes, e em outros continentes também. Então, isto foi uma prioridade. A nossa manifestação de solidariedade que tínhamos durante a luta de libertação nacional não se perde com a proclamação da independência. E, portanto, aliás, depois da independência, nomeado Ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, e ajuda a projetar a imagem de Moçambique no Concerto das Nações. Como? Depois da independência, é nomeado Ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação e ajuda a projetar a imagem de Moçambique no Concerto das Nações. Que memórias concretas tem deste período de afirmação do país a nível internacional? O que as pessoas procuravam saber de Moçambique? Que questões eram muito colocadas nestes fóruns internacionais? Quando nós começamos a luta de libertação nacional, Moçambique era um país desconhecido. Mas quando declaramos a nossa independência, ainda continuava a ser um país pouco conhecido. Portanto, entre muitas das coisas que tínhamos que fazer era fazer conhecer o país, as suas potencialidades e a sua linha política. Esta vontade de cooperar, colaborar com todo mundo. Projetar esta noção que nós tínhamos de interdependência, porque nós lutamos pela independência, mas acreditávamos, como eu ainda acredito hoje, que não há nenhum país que pode ser absolutamente independente. Há de haver algo que depende dos outros países, portanto, é preciso que haja uma interdependência. Só que nós defendemos que, para que haja interdependência, é preciso que primeiro haja independência. Portanto, todos os países são independentes e depois é que aceitam colaborar com os outros, e nesse processo de colaborar com os outros dão um bocadinho da sua independência, um bocadinho da sua soberania aos outros, para que a colaboração continue ou que se realize ao nível bilateral e multilateral. Portanto, uma das prioridades foi essa, e para isso tínhamos que nos formar também, formar um nosso quadro de diplomatas que não tínhamos nenhuns. Portanto, nós não herdamos um governo de um país independente que tivesse um Ministério dos Negócios Estrangeiros, um serviço de diplomacia já experimentado. O único serviço que tínhamos é aquele que nós aprendemos na luta de libertação nacional, e que agora era preciso formar os quadros para podermos abrir embaixadas e para podermos acompanhar as atividades nas Nações Unidas. Estamos claramente a chegar ao fim desta nossa conversa. Não poderia terminar sem colocar a questão que tem a ver com os desafios atuais. Para além desta retrospectiva histórica que foi feita,
os desafios da nossa diplomacia, senhora Mariana Matsinha, considerando o contexto atual? Bom, desafios houve sempre, né? Houve durante a luta armada e houve depois Os da contextos independência. mudam e os desafios reelaboram-se, pois. Mas nós avançamos na área econômica, aliás, na área, no global, não é? Logo no início, nacionalizamos a educação, nacionalizamos a saúde, nacionalizamos um bocadinho a justiça, é? Bom, naquela altura a gente não tinha pessoas com formação jurídica, não é? Mas terminamos com os advogados privados. Na economia também tivemos algumas nacionalizações forçadas pelo abandono massivo dos portugueses. Algumas empresas ficaram abandonadas, sem os respectivos patrões. Então tivemos de conjugar várias empresas em grandes empresas. Refiro-me aqui, por exemplo, a SETA. A SETA foi formada, a SETA de Construção Civil, foi formada a partir de várias empresas abandonadas aqui em Moçambique. Então tivemos de desnacionalizar também nessa altura, porque não podíamos deixar o nosso povo desempregado pela ausência dos seus patrões. Mas um país como o nosso, mesmo hoje, os desafios continuam a ser muito grandes. Hoje os desafios são menores do que em 75, mas existem ainda desafios a vencer. E penso que futuramente, daqui a 100 anos, ainda encontraremos desafios a vencer. Obrigado, senhora Jacinto Veloso. A mesma questão, para lá da retrospectiva que fizemos do período antes da independência, que desafios, considerando esta realidade, 40 anos depois, olhando para a situação atual de Moçambique, que desafios da nossa diplomacia? Bom, eu estou na mesma linha do Mariano. Os desafios são estes. O desafio é desenvolver o país, resolver os problemas da população, do povo moçambicano. Mas eu penso que a constante principal, que vem desde a luta de libertação, embora não se mencione muitas vezes, é que se nós formos claros, nós todos, incluindo governos, partidos, etc., que o objetivo principal é a defesa do interesse nacional, o interesse nacional do Estado, está acima de qualquer outro interesse individual, de família, de província, de amigo, etc., esta é a chave para resolver todos os desafios. É defender sempre o interesse nacional. Quando Mondlane disse, vamos ganhar cada vez mais amigos, na altura o interesse nacional era a independência. Hoje é aquilo que chamamos, que é a independência económica, que hoje já não dizemos, mas é isto que Joaquim Santos estava a dizer. Temos que ser suficientemente independentes para criar interdependências com os nossos vizinhos, no quadro da SADC, que é uma organização regional que tem um futuro muito grande, muito importante para todos os povos da região, e outros países do mundo. Sempre que se consegue acordos que adivinham ou estabelecem alguma interdependência, nós estamos certos que ali não vai haver contradições, não vai haver guerra, não vai haver conflito, porque estamos a resolver o mesmo desafio que estava a falar. Muito obrigado. Mesmo para fechar, a senhora Joaquim Chissano, que desafios para a diplomacia moçambicana? Eu sei que têm participado em grandes fóruns, dando a sua experiência, contribuindo para a pacificação de Estados. Nesses fóruns, nessas participações, o que é que as pessoas falam de Moçambique, considerando até a realidade atual, este clima de ameaça à paz? O que é que as pessoas dizem, o que é que questionam sobre Moçambique? Bom, disse a palavra que o camarada Jacinto Veloso tinha dito de outras formas. O desafio que nós temos neste momento é de
mantermos, de consolidarmos e mantermos a paz. Portanto, isso também se faz na via diplomática. Temos que ganhar todas as forças do mundo para a preservação da paz em Moçambique, porque não são poucas as vezes em que interferências externas mudam uma situação de paz num país para uma situação violenta por causa de cruzamento de interesses, né? Há de ser o nosso caso neste momento em concreto? É melhor não descartar e estarmos sempre atentos para que isso não aconteça no nosso país. Portanto, isso é um grande desafio, porque quando as coisas estão bem, a gente também pode relaxar. Portanto, temos que estar atentos. O desafio é o do combate à pobreza, e ao mesmo tempo que fazemos o desenvolvimento econômico e social, e temos que estar à altura de acompanhar a evolução do mundo. É uma era de nova tecnologia, muitas discussões internacionais, é uma era de integração econômica, e também é uma era daquilo que tem os seus males, que é da globalização das economias no mundo, e isso tem que ser acompanhado com muito cuidado. Não nos podemos distrair ao acompanhar isso tudo, se queremos continuar a crescer e a desenvolvermos como estamos a fazer. Mais uma vez, cumpre-me agradecer a presença dos três. É honroso para a televisão de Moçambique contar com um painel destes de luxo e para discutir um assunto de grande interesse nacional, que é o percurso da nossa